Fala pessoal, tudo bem? Vocês viram que foi encontrado o cadáver daquela advogada, a Nick, que desapareceu em fevereiro de 2024, teria sido sequestrada pelo amante, que era casada com um marido milionário. Um caso parece uma novela, né? Parece o enredo de uma novela. Bom, esse é o caso que trataremos hoje no seu Papo de Sábado. Obrigado por estarem aqui. Eu sou Rodrigo Vilela Veiga e esse é meu amigo Sandro Céu. Oi pessoal, tudo bom? Então nós trazemos essa triste atualização, que é a advogada que até então se pensava que ela poderia ter fugido, porque lembra, era um caso em que ela tinha um caso amoroso com aquele que foi apontado como sequestrador, que teria dito vamos fugir juntos, e quando ela foi, ela acabou desaparecendo, o resgate foi pago. Rapidamente, Sandro, aconteceu o seguinte, a Nick, ela vai para o shopping, ela é filmada indo para o shopping e ela desaparece. Depois que ela desaparece, a família recebe uma mensagem de um suposto sequestrador exigindo um resgate. A família, então, paga esse resgate e a Nick manda uma mensagem, olha, vou fugir, não me procurem mais, achei um grande amor, e desaparece. Começam as investigações e se percebe o seguinte, na verdade, o que estava acontecendo ali é o seguinte, um funcionário da família, o chamado Lorival Fatica, vulgo gordo, na verdade, era amante de Anick. E ele teria, então, planejado o sequestro dela e teria exigido do marido, então, o pagamento desse valor de R$4.600.000. Tá? Como é que se chega nessa história? Pelas mensagens que são trocadas e se percebe que, na verdade, o sequestrador e quem estava ajudando a família com o sequestro eram a mesma pessoa, porque o gordo era quem ajudava o marido da Anick, né, a fazer essa negociação do sequestro. E ele era o próprio sequestrador. O sequestrador, que era o gordo, Isso. Exigiu que o Benjamin, que era o marido, trouxesse o gordo como intermediador. Isso. Mais ou menos, eu quero negociar comigo mesmo. Isso. Só que, é claro, o sujeito não sabia. Não era a família toda que sabia. Só quem sabia até aquele momento era o marido, esse Benjamin. Só ele sabia. O homem rico. Então tá, como o Rodrigo disse, ao final o resgate é pago, a mulher não volta, mas teria não voltado porque não quis voltar, só que isso através de uma mensagem, como ele disse, de WhatsApp, Esquisita. a filha mandado para a filha que não sabia de nada, exigiu, por mensagem não, então eu quero ouvir a tua voz. E aí não teve resposta, ela procurou a polícia. Então quem procura a polícia não é o marido da Nick, quem procura a polícia é a filha. E aí se investiga, acabam então prendendo o gordo, que teria comprado um carro lá de R$500.000 em vez de pagar o resgate, os dois filhos dele, que teriam alguma participação na lavagem desse dinheiro que teria sido dado, né, em pagamento pelo resgate, e a ex-esposa, ex-namorada do gordo, porque o gordo era um cara que tinha várias mulheres, era um cara que era um sucesso das mulheres, eram impressionantes. Esse do carro é bastante interessante, porque é o seguinte, vejam, por quê? Por que nós estamos falando? Não acharam só o corpo. O gordo, nós já vamos ver aqui, ele levanta a hipótese de que agora o marido teria participado. E olha só, Rodrigo, a verdade é que no dia de pagar o resgate, agora olhando de trás para frente com essa possibilidade, o seu Lorival, então, pega a parte do dinheiro, outra parte vai lá para Bitcoin, etc. O seu Lorival vai levar a malinha para entregar para o sequestrador para trocar pela Nick, um bom funcionário, né? Só que ele vai, na mesma tarde, enquanto o outro, teoricamente, estava esperando que ele negociasse, ele vai lá e compra uma caminhonete de 500 mil que ele já vinha negociando. Então já era certo que ele ia ter esse dinheiro. E, de certa forma, ele voltaria para falar para o Benjamin e logo se saberiam dessa caminhonete. E outra, esse Benjamin, ele não chama a polícia. Quem chama é a filha, como você disse. Aí, quando caiu todo mundo, caiu lá ficou basicamente quem era o culpado, então era o gordo, a ex-mulher do gordo e os dois filhos do gordo, dois jovens de 20 anos, dá até pena assim, se o pai botou eles nesse crime. Ok, aí estava tudo mais ou menos resolvido. O que não estava resolvido é que não sabia onde é que estava a Nick. A Nick desapareceu,
a Nick pegou parte do dinheiro e foi embora, porque era um plano entre ela e o gordo, que eles eram amantes. Ela foi morta, ninguém sabia efetivamente Ninguém o que tinha sabia. acontecido. Aí acham o corpo da Nick, né? Acham o corpo da Nick, o Lorival diz onde é que está o corpo estaria concretado lá na casa dela, ela foi morta num Na motel. casa dele. Na casa dele? Ele foi. Isso. Como é que ela foi Ela morta? foi morta, segundo o gordo, eles foram para um motel, ele então deu um soco na traqueia dela, causando a morte. Ele então enterra ela com plástico bolha num buraco e tampa com concreto. O corpo é encontrado então com um torniquete no pescoço, que daria uma espécie de uma ideia de asfixia, e nem está de decomposição já bastante elevado. E aí, com essa história, então, o gordo traz mais um complemento. Ele não fala só onde é que está o corpo, ele fala o quê, daí? O gordo aí complica o caso todo. Ele diz, ok, eu matei ela, mas eu matei amando do marido. Ele diz o seguinte, ele faz uma carta, né, um bilhete ali para a advogada dele, e diz o seguinte, eu, Lourival Fatica, declaro que Benjamin Cordeiro Herdi, o marido da Nick, me mandou matar sua esposa Nick Herdi, e que a compensação financeira é mera cortina de fumaça. Eu te pergunto o seguinte, que vantagem que ele teria para mentir nesse sentido? Algumas vantagens. A primeira vantagem é o seguinte, né? Existe uma ideia, né? O gordo desde sempre tentou fazer o quê? Tirar os filhos da jogada. Você falou, meus filhos não fizeram nada, não fizeram nada. Bom, se eu trago, né, o marido da Nick para dentro do crime, os filhos não fizeram nada, porque não houve lavagem de dinheiro, não houve nada, não fizeram nada. Então os filhos... O jogo teria sido só o marido... o marido e o gordo, só os dois. Tá, o marido e o amante. Mas há uma vantagem maior ainda para o gordo. Porque olha só, se o gordo sequestrou a Nick, né, e enterrou ela, matando ela, enterrou a mulher, eu tenho aí o crime mais grave do nosso Código Penal. Da nossa lei inteira. Da nossa lei penal inteira. Que é o crime de extorsão mediante sequestro com o resultado morte. Que é um crime que hoje tem pena de 24 a 30 anos. Só para comparação, um homicídio, a pena é de 12 a 30. Então vejam, é o dobro da pena mínima do homicídio. Então o gordo tem essa acusação contra ele, que ele praticou extorsão mediante sequestro com o resultado morte. Então, de cara, a pena do gordo é 24 anos. Quando o gordo fala assim, não, na verdade não houve extorsão mediante sequestro, houve um homicídio, e esse sequestro foi só para enganar vocês, qual é a ideia? Sai o crime de extorsão mediante sequestro e entra em cena aqui o homicídio. E aí a pena mínima é quanto? 12 anos. Ele ganha então ele economiza 12 anos nessa brincadeira aí. Então talvez a motivação do gordo em criar essa história seja dupla. Isentar os seus filhos e ter esse benefício de pena, porque afinal de contas ele é confesso. Olha, então teria vantagem. Mas o fato de ter vantagem também não significa que a polícia não deve investigar. Nesse ponto até eu fiquei um pouco assim apreensivo, porque a delegada do caso logo se apressou a dizer que não levava fé nessa opinião dele, né? Porque o telefone do Lorival, quando ele entrega, está todo apagado, mas o do Benjamin, do marido, ele entregou o telefone direitinho, mas aí nós temos um problema, né, Rodrigo? Nós temos um problema porque ele mudou de telefone nesse... Sim, no meio do suposto sequestro, o marido da Nick diz o seguinte, que quebrou o celular a mando do gordo. Mando do sequestrador. Isso, do sequestrador, que na verdade era o gordo. Então vejam, se ele entregou um celular, talvez, eu estou supondo aqui, é tudo suposição, tá gente? Talvez então não seja o celular em que ele realmente fez esse planejamento desse suposto homicídio. Então, tudo aqui é no campo da especulação, né, Sandra? A gente tá só especulando. É claro, o que a gente diz não é o que pode ser. Me parece, né? Em princípio, parece provável, talvez, que se o marido não tenha participado. É muito difícil colocar uma pessoa sem elementos assim, quanto mais uma pessoa que, em princípio, é só vítima. Agora, o que eu fiquei meio assim foi, de fato, que essa é uma linha que tem também que investigar e não cabe já a polícia dar uma opinião, porque senão dá aquela ideia, não vou investigar suficiente porque já me comprometi, que isso é bobagem. Sim. Ora, se chega,
talvez a postura seja esse. Nós vamos averiguar, né, que elementos que ele vai trazer para nós, que provas que ele tem, que indícios que ele tem, já como ele quer complicar, para não pairar nenhuma dúvida, inclusive, sobre o marido. A defesa do Gordo fala, Sandro, esse ponto é bem interessante, que as herbes do celular vão provar o envolvimento deles. O que é herbes de celular? Quando um celular está funcionando, ele troca informações com antenas, tá? Então, tu tem, na verdade, com o celular contigo, uma espécie de um GPS que dá para ver toda a tua movimentação. Então a defesa fala o seguinte: se vocês pegarem nos dias do sequestro lá tal, sempre os dois estão juntos. Quem? O Gordo e o Benjamin. Então isso seria, para a defesa do Gordo, a prova de que eles estavam ali trabalhando juntos. Né? Essa... Que é outra questão também, né? É claro que tem que averiguar, mas a gente tende a dizer os dois estavam juntos. Não, os dois celulares estavam juntos. Isso. E como o Gordo é que comandava a negociação do sequestro, eu não duvido que o Gordo disse: eu vou ficar com o teu celular também, porque se ele ligar, eu vou coisa. Então, o Gordo não está com muito cartaz, mas mesmo assim tem que ser escutado. Tu falou que tinha uma relevância especial dessa compra da caminhonete. A questão da caminhonete é uma questão que chama atenção. Por quê? Poxa, pense o seguinte: o Gordo recebe das mãos do Benjamin uma maleta com dinheiro para entregar para os sequestradores. Sim. O Benjamin sabe que o Gordo não é um cara de muitas posses, porque ele é funcionário dele, então ele sabe que não é um cara muito rico. Aí o Gordo vai então pagar o resgate da Anik, a esposa do Benjamin, em dinheiro, e ele não traz de volta a Anik e aparece de volta com uma caminhonete gigantesca no valor de R$500 mil. Será que ninguém ia desconfiar dessa história? Será que talvez esta compra da caminhonete não seja um indicativo de que talvez essa versão do Gordo possa ter alguma coisa de razão ou não? E por isso que a polícia não pode descartar, como o Sandro falou, de cara uma versão só porque parece que não é. Tem que investigar. Exato, porque se ele disse isso, ele diz que tem alguns elementos, tem que escutar quais são os elementos dele. O Benjamin, né, a família do Benjamin, através de seus advogados, eles dão uma nota, né, soltam uma nota na imprensa, rebatendo, é claro, essa acusação do Gordo, dizendo que, em suma, que essa é mais uma traição dele, né, um sujeito extremamente invejoso com o patrimônio que a família do Benjamin tinha, invejoso das relações pessoais, né, da união da família, né, claro que tem aquele problema, que em princípio a esposa era amante do Gordo, mas a nota diz que, é claro, ele não tem cartaz, porque o Gordo é mentiroso. Isso nós sabemos. Por que eu digo que ele é mentiroso? Porque ele disse para todo mundo, para o seu Benjamin, para a mulher dele, que ele era da Polícia Federal. Ele dizia: eu sou agente disfarçado. Ele era igual aquele da SWAT. Né? Ninguém sabe, nem a SWAT sabe que o sujeito é da SWAT, mas ele é da SWAT. Né? Então ele era um sujeito que a Polícia Federal não sabia que ele era um agente, mas ele era superior, era uma coisa assim. Ele era lá, né, funcionário do órgão cósmico. Da NASA, sei lá. Da NASA, né? Ele era um espião intergaláctico. Então ele já era um mentiroso nesse ponto. Então, ele não está assim, com bom cartaz para se acreditar nele. Na versão dele. Mas essa é a questão, né? Uma atualização importante. Ele entregou onde é que estava o corpo, então ele em nenhum momento ele se coloca, né? Ele é réu confesso em relação, então, agora à morte dela. E o que está se discutindo é se isso é uma extorsão mediante sequestro, ou seja, se extorquiram aquele homem usando a mulher dele como moeda de troca, ou se, na verdade, havia ali uma armação macabra entre marido e amante da Anik para se livrarem dela mediante pagamento. Então, esse é o mistério. Vamos aguardar, né? Se tiver novas atualizações, nós vamos dar aqui, porque esse caso, de fato, parece uma minissérie macabra, porque envolve pessoas reais, envolve sofrimentos reais, envolve uma família que, de qualquer forma, está destruída, duas famílias, né? A família
do acusado, do gordo também, não estou falando necessariamente dele, mas esse sujeito tem mãe, tem os filhos que também foram metidos nisso, filhos jovens, etc. E é sempre uma desgraça. Agora, é claro que aí a grande vítima, sem dúvida, é a Annick. E a família dela, evidentemente, né? É isso. Bom, gente, esse então foi o nosso papo de sábado. Até o nosso próximo episódio. Obrigado, pessoal. Um abraço. Até lá!